Olá, turma, boa tarde. Meu nome é Jaís, eu sou monitora da disciplina de Química Farmacêutica com o professor Jonas e eu vim explicar de uma forma resumida e tentar simplificar para vocês um pouco da nossa primeira aula prática, que teve como tema determinação de coeficiente de partição por método titulométrico. E qual foi o objetivo da nossa prática? Foi identificar a partição de uma certa substância em um sistema de solventes immiscíveis. E o que seria sistemas emissíveis? Eu fiz aqui uma ilustração de um sistema onde há a fase A, que é a fase oleosa, e há a fase B, uma fase aquosa. Agora vamos imaginar que houve a adição de um terceiro soluto dentro desses dois solventes, soluto X. O soluto X ele vai se solubilizar tanto na fase A, tanto na fase B, mas ele vai ter uma certa afinidade mais para a fase A ou mais para a fase B. Isso a gente pode determinar como coeficiente de partição. Para dar um exemplo, eu coloquei essa ilustração, que é um iodo no sistema de fase aquosa e no sistema de fase orgânica. O iodo ele foi solubilizado na fase aquosa, sendo utilizado água, e na fase orgânica, sendo utilizado tetracloreto de carbono. Assim, a concentração de iodo na fase orgânica ela vai ser 85 vezes maior do que na fase aquosa, ou seja, a quantidade de iodo que foi acrescentada nessa proveta, ela é 85 vezes maior na fase orgânica do que na fase aquosa. Ele tem mais afinidade para se diluir na fase orgânica. E isso vai indicar um caráter apolar do soluto, no caso o iodo, que foi adicionado ao sistema. Certo, mas qual a importância do coeficiente de partição para os farmacêuticos? O coeficiente de partição ele vai definir a capacidade de absorção de um fármaco. Vai ser o coeficiente de partição que vai calcular a solubilidade de um composto nos extremos hidrofílicos, que tem afinidade com a água, e nos extremos lipofílicos, que tem afinidade por óleo, octanol, entre outros exemplos. Como as membranas biológicas elas são lipofílicas, quanto maior o valor do coeficiente de partição, mais facilmente os fármacos irão ultrapassar as membranas biológicas. Aqui eu coloquei essa ilustração como exemplo de uma membrana biológica. E quanto menor o coeficiente de partição, mais difícil será a passagem dos fármacos pela membrana biológica. Certo. Agora eu vou explicar um pouquinho sobre o procedimento experimental que foi utilizado. Primeiramente, pesou-se 0,5 gramas de eftalato de ácido de potássio numa balança analítica. Após isso, transferiu-se para um becker e diluiu-se em 30 ml de água destilada fervida, quente, com agitação permanente até completar a dissolução do ácido. Após isso, transferiu-se para um balão volumétrico de 50 ml e acrescentou-se e completou-se o balão volumétrico. Após esse procedimento, mediu-se 25 ml em uma proveta e transferiu-se para o funil de decantação. Após essa transferência, foi adicionada 10 ml de éter e houve uma digitação e observou-se uma fase oleosa e uma fase aquosa.
Quando houve a separação da fase oleosa e da fase aquosa no funil de decantação, ou funil de bromo, ou funil de separação, separou-se a fase aquosa, transferiu-se para um Erlenmeyer, e a fase oleosa permaneceu no funil de decantação. A fase aquosa que foi recolhida do funil de decantação colocou-se dentro de um Erlenmeyer e titulou-se, com auxílio de uma bureta, com uma solução de NaOH a 0,5 molar. Dentro do Erlenmeyer, antes de iniciar a titulação, colocou-se 3 gotinhas de fenolftaleína, que é um indicador de cor. Após isso, houve a mudança de cor para um violeta, uma cor de rosa, mais ou menos o que mostra na imagem. Certo, agora a gente vai aprender como calcular o coeficiente de partição que descobrimos com essa aula prática. Certo, agora eu vou tentar ajudá-los um pouco com o cálculo do coeficiente de partição que deverá ser colocado no relatório da aula prática. Então vamos lá. A nossa equação já está balanceada, que é o hidróxido de sódio mais o biftalato. É uma equação de 1 para 1, então já está balanceada, a gente não vai precisar balancear. E iniciando os cálculos. A nossa solução de NaOH, que estava dentro da bureta, estava 0,05 mol, certo? Aqui eu parti da ideia que o volume gasto na titulação foi de 10 ml. Então, se a sua equipe teve um volume de 20 ml, de 23 ml, vocês deverão fazer um cálculo específico para o volume gasto na titulação de vocês, certo? Então, se em 1000 ml eu possuo 0,05 mol de NaOH, quantos mols de NaOH eu vou possuir em 10 ml? Então, 1000 estará para 0,05 mol e 10 ml estará para x mol. Fazendo os cálculos, x é igual a 0,005 mol em 10 ml, ou seja, eu possuo 0,0005 mol de NaOH em 10 ml, que foi a quantidade que foi consumida na minha titulação. Como eu havia explicado, houve a dissolução do biftalato tanto na fase aquosa como na fase orgânica. Agora nós vamos calcular quantas gramas de biftalato foi dissolvido na fase aquosa. Então, se 1 mol de biftalato contém 204,36 gramas, de acordo com a literatura, 0,0005 mol possui x. Logo, x é igual a 0,10218 gramas de biftalato, certo? Então, na minha fase aquosa, eu possuo essa quantidade de biftalato. Para descobrirmos qual a quantidade de biftalato na fase orgânica, primeiro a gente vai precisar saber o total de biftalato utilizado na nossa solução para subtrair da fase aquosa para podermos conseguir gerar o valor da fase orgânica. Então, vocês lembram que na prática a gente adicionou 0,5 gramas de biftalato em 30 ml de água quente. Após isso, transferiu-se para um balão volumétrico e aferiu-se para 50 ml. Só que dessas 50 ml, tiramos 25 na proveta, 25 ml na proveta, e transferimos para o funil de decantação.
precisamos descobrir quanto de biftalato possui nesses 25 ml que a gente utilizou. Então, se 0,5 gramas possuía em 50 ml, x gramas possui em 25 ml. Então, x é igual a 0,25 gramas de biftalato na nossa solução inicial. Certo, agora fica mais fácil. Para a gente descobrir a fase orgânica, vamos precisar apenas subtrair a 0,25 de biftalato, que foi o que utilizamos na nossa solução inicial, menos a quantidade da fase aquosa. Essa subtração vai dar um valor de 0,14782 gramas de biftalato na fase orgânica. Mas para a gente calcular o coeficiente de partição, a gente precisa que esses valores estejam em concentração. Eu vou ensinar agora um pouco a fazer o cálculo. Para calcularmos a molaridade, a concentração da fase aquosa, utilizaremos essa fórmula muito conhecida na fisicoquímica, que é molaridade é igual à massa do soluto, que no caso aqui vai ser a massa total do biftalato, da fase aquosa, dividido pela molaridade, gramas por mol do biftalato, vezes a quantidade em litros que foi gasta na titulação. Então, se gastamos 10 ml no meu exemplo, transformando isso para litros, irá ficar 0,01. Fazendo esse cálculo, essa divisão, a nossa molaridade da fase aquosa é de 0,05 mol por litros. Agora, vamos calcular na fase orgânica. É a mesma fórmula, vamos mudar apenas o valor aqui da massa do soluto, da fase orgânica, que foi 0,14782, calculamos anteriormente, dividido pela massa molar, que tem na literatura, vezes a quantidade que gastamos na titulação. Então, a molaridade é igual a 0,072 mol por litros da fase orgânica. Certo, Jaísa, mas por que a gente teve que fazer tudo isso? Tivemos que transformar em molaridade porque a fórmula do coeficiente de partição a fórmula do coeficiente de partição é P, que é o coeficiente de partição, é igual à concentração da fase orgânica, por isso calculamos a concentração, e concentração da fase aquosa. Então, a concentração da fase orgânica é 0,072 mol por litros e a concentração da fase orgânica é 0,05 mol por litros. Tá, Jaísa? Dividindo o coeficiente de partição, o coeficiente de partição é igual à divisão da fase orgânica sobre a fase aquosa. Fazendo essa divisão, encontramos que o coeficiente de partição é igual a 1,447. O coeficiente de partição que der menor que 1, ele vai ter uma tendência a dissolver na fase aquosa. O coeficiente de partição que der maior que 1, ele vai ter afinidade para dissolver na fase orgânica. E o coeficiente de partição que der igual a 1, ele vai ter afinidade para dissolver em ambas as partes. O nosso coeficiente de partição, tomando como ponto de partida a titulação de 10 ml da solução de NaOH, foi de 1,447. Isso significa que tem uma maior afinidade pela fase orgânica, ou seja, houve a dissolução do biftalato em maior parte na fase orgânica.
Certo, turma, chegamos ao fim da nossa aula, espero que vocês tenham gostado. E caso vocês tenham dúvida, podem me mandar uma mensagem no WhatsApp que eu respondo. E é isso.